Na frente de todos os convidados, no meio da festa de aniversário do meu neto, minha nora disse que meu presente era brega demais para o filho dela. O som do garfo de Patrícia batendo no prato foi o sinal de que minha opinião, mais uma vez, seria descartada como lixo. Lourdes, por favor, disse ela, com aquele sorriso condescendente que ela reservava apenas para mim, sem sequer me olhar diretamente nos olhos, como se eu fosse uma criança intrometida. Estamos tendo uma conversa de adultos sobre o futuro do Lucas. A mesa inteira, repleta de amigos e parentes que antes me respeitavam, ficou em um silêncio constrangedor e pesado. Meu próprio filho, Ricardo, a quem dediquei minha vida inteira, apenas baixou a cabeça, estudando um mísero grão de arroz em seu prato como se fosse a descoberta arqueológica mais fascinante do mundo. Eu tinha apenas começado a contar uma história sobre a roseira do jardim, a mesma que plantei com minhas próprias mãos no dia em que ele nasceu, um símbolo do meu amor incondicional que agora parecia tão distante e esquecido. Aquele silêncio foi a confirmação mais dolorosa de que meu lugar naquela família já não existia. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade e me lembra que não estou sozinha nessa jornada de redescoberta e justiça. Saber que minha história pode inspirar alguém em outro canto do país ou até do mundo me dá a força necessária para seguir em frente e contar cada detalhe desta virada. Essa conexão que criamos aqui é o antídoto para o isolamento que tentaram me impor, mostrando que juntas somos mais fortes e que nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, podem se transformar em um farol de esperança para outras mulheres que enfrentam batalhas semelhantes. Cada cidade, cada estado que aparece nos comentários é um ponto de luz que ilumina meu caminho e reafirma o propósito de compartilhar o que vivi. A solidão que eles me impuseram se desfaz a cada nova mensagem de apoio que recebo de vocês. Minha voz morreu na garganta, sufocada por um nó de humilhação que parecia ter criado raízes permanentes em meu peito. Senti o calor subir pelo meu pescoço, uma queimação de vergonha que já havia se tornado uma companheira familiar e indesejada em todas as reuniões de família. Ali, sentada na cabeceira da mesa da minha própria casa, a casa que construí com meu falecido marido, tijolo por tijolo, eu era uma intrusa, uma peça de mobília antiga e empoeirada que ocasionalmente emitia sons inconvenientes e fora de hora. A humilhação não era mais um evento esporádico. Havia se transformado na própria atmosfera que eu respirava, um veneno lento e invisível que minava minha alma dia após dia. O ar parecia mais denso, as cores mais opacas, e cada sorriso forçado dos convidados era como uma pequena facada em meu coração já tão ferido. Eu olhava para os rostos ao redor e via pena, indiferença, mas nenhum sinal de defesa. Eu estava completamente sozinha, ilhada em minha própria dor, enquanto a vida continuava ao meu redor, ignorando minha existência. Mãe, a Patrícia só quis dizer que o assunto é complicado. Você não entenderia os detalhes. Ricardo finalmente murmurou, erguendo os olhos do prato com uma expressão que era uma mistura patética de pena e covardia. Não havia defesa em sua voz, apenas uma desculpa esfarrapada para justificar a crueldade da esposa. Era essa cumplicidade passiva que me feria mais profundamente, a faca que ele segurava com firmeza, enquanto Patrícia a girava lentamente nas minhas costas, saboreando cada momento da minha agonia. Ele preferia o conforto de um casamento sem conflitos à dignidade da própria mãe. Onde estava o menino que eu criei? Aquele que prometia cuidar de mim para sempre. Ele havia se tornado um mero espectador da minha desconstrução, um cúmplice silencioso que validava cada desrespeito, cada palavra áspera, com seu silêncio ensurdecedor. Cada vez que ele se omitia, ele me empurrava um pouco mais para a invisibilidade, reforçando a narrativa de que eu era apenas uma velha senil e irrelevante. As humilhações vinham em ondas constantes, cada uma mais forte e destrutiva que a anterior, erodindo a costa da minha autoestima. Começaram com risinhos discretos quando eu não entendia uma piada sobre a internet ou confundia o nome de alguma celebridade da moda. Depois, evoluíram para decisões importantes sobre a casa,
o jardim e até as finanças que eu e meu falecido marido construímos com décadas de suor e sacrifício, todas tomadas sem a minha consulta. Você não precisa se preocupar com essas coisas, mãe. Descanse, nós cuidamos de tudo, eles diziam com uma falsa solicitude que mascarava a ganância. O descanso que me ofereciam era, na verdade, o exílio em minha própria casa, o descanso do esquecimento, onde minhas opiniões e desejos não tinham mais valor. Eles me infantilizavam, tratando-me como uma criança incapaz, enquanto secretamente se apossavam de tudo o que era meu, me deixando apenas com a ilusão de que eu ainda fazia parte daquela família. Lembro-me com uma clareza dolorosa do dia em que Patrícia decidiu trocar todos os porta-retratos da sala de estar, o coração da nossa casa. As fotos do meu casamento, as imagens dos meus pais já falecidos, os primeiros anos de Ricardo, cada um daqueles momentos congelados no tempo, foi sumariamente removido e substituído por imagens brilhantes e vazias dela, com suas amigas em viagens exóticas, para as quais eu nunca fui convidada. Eram sorrisos forçados em cenários impessoais que apagaram completamente a história da nossa família. Quando a confrontei, com a voz trêmula, ela me ofereceu aquele sorriso de uma doçura venenosa que se tornara sua marca registrada. Precisamos modernizar o ambiente, sogrinha. Aquelas fotos antigas estavam tão amareladas, deixavam a casa com um ar de museu. Cada palavra era um golpe calculado, uma forma de me dizer que meu passado, minhas memórias e, por extensão, eu mesma, não pertenciam mais àquele lugar. Ela não estava apenas redecorando uma sala, estava metodicamente apagando minha existência. Onde foi que tudo mudou de forma tão drástica? Essa pergunta ecoava em minhas noites insones, uma tortura sem fim. Teria sido no momento em que meu amado marido se foi e eles perceberam que eu estava sozinha e vulnerável, uma presa fácil para suas ambições? Ou foi um processo mais lento e insidioso, uma erosão gradual da minha autoridade e do meu lugar nesta família, que eu mesma ajudei a construir com tanto amor e dedicação? Talvez eu tenha sido cúmplice da minha própria queda, permitindo pequenas transgressões em nome da paz, sem perceber que cada centímetro cedido era um passo a mais em direção ao abismo. As perguntas se multiplicavam, mas as respostas me escapavam, perdidas em um labirinto de memórias dolorosas e arrependimentos. Eu me sentia como uma rainha deposta em seu próprio reino, observando usurpadores sentarem em seu trono, enquanto eu era relegada a um canto escuro, esquecida e impotente. O desprezo se tornou a nova rotina, o pão amargo de cada dia. Meus pratos favoritos, aqueles que eu cozinhava com tanto carinho para agradar a todos, nunca mais foram feitos, substituídos pelo cardápio sofisticado e sem alma de Patrícia. Minhas opiniões sobre política, economia ou até mesmo sobre a previsão do tempo eram recebidas com revirar de olhos impacientes e suspiros de enfado. Eu me tornei a velha, a coitadinha, aquela cuja presença era tolerada por uma obrigação social, mas cuja ausência seria, sem dúvida, celebrada com um suspiro coletivo de alívio. Eles me excluíam das conversas, mudando de assunto abruptamente quando eu me aproximava, criando uma bolha de isolamento ao meu redor. Eu era um fantasma em minha própria casa, vagando pelos corredores repletos de memórias que só eu parecia valorizar. Cada dia era uma nova batalha perdida contra a indiferença deles, uma luta silenciosa para manter um fiapo de dignidade. O ponto de ruptura, no entanto, não foi um grito ou uma briga escandalosa. Foi um evento silencioso, quase imperceptível para os outros, mas que para mim soou como uma explosão. Aconteceu durante a festa de aniversário do meu neto, Lucas. Eu havia passado a semana inteira tricotando um suéter para ele, com suas cores favoritas, o azul do céu e o verde da esperança, colocando em cada ponto um pedaço do meu amor. Ao entregar o presente, com o coração cheio de expectativa, Patrícia o interceptou, pegando-o da minha mão antes que o menino pudesse sequer tocá-lo. Obrigada, vovó, que gesto lindo e atencioso, disse ela com um sorriso falso, e imediatamente guardou o pacote numa sacola no canto mais escuro da sala, longe dos olhos de todos. Lucas nunca chegou a ver o presente que sua avó fez com tanto carinho.
Aquele gesto foi a sentença final, a prova irrefutável de que nem mesmo o meu afeto era bem-vindo ou valorizado naquele novo arranjo familiar. Naquele momento, enquanto a porta da frente se fechava atrás de mim com um clique suave e definitivo, eu senti uma clareza que há muito não experimentava. O nevoeiro de dor e confusão que me envolvia se dissipou, revelando um caminho duro, mas necessário. Eles me queriam silenciosa, invisível, reduzida a uma sombra esquecida nos cantos da casa. Pois bem, eu lhes daria exatamente o que pediram, mas seria nos meus próprios termos, seguindo o meu roteiro. A matriarca subestimada, a velha que eles tanto desprezaram, estava prestes a lhes ensinar uma lição inesquecível sobre poder, resiliência e as consequências de subestimar uma mulher que já não tinha mais nada a perder. Eles haviam acendido o fogo, sem imaginar que eu era feita de fênix e renasceria das cinzas mais forte e implacável do que nunca. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. O primeiro refúgio que encontrei foi um pequeno apartamento no centro da cidade, um espaço impessoal com paredes brancas e móveis funcionais, o oposto exato da casa que eu havia deixado para trás. Nos primeiros dias, o silêncio era um companheiro opressor, um vazio que ecoava a solidão que haviam me imposto por tanto tempo. Cada rangido do assoalho, cada som vindo da rua, parecia amplificar minha ausência no mundo que eu conhecia. Mas, lentamente, à medida que as horas se transformavam em dias, a natureza daquele silêncio mudou. Deixou de ser o silêncio da exclusão e se tornou o silêncio da paz, da liberdade. Era a quietude de um espaço onde ninguém me interrompia, ninguém revirava os olhos para minhas palavras. Naquele anonimato, longe dos olhares julgadores, eu comecei a me reencontrar, não como a mãe de Ricardo ou a sogra de Patrícia, mas simplesmente como Lourdes, uma mulher com uma vontade de ferro que ela mesma havia esquecido possuir. Meu primeiro passo concreto foi traçar um plano. O amor e a dor haviam me cegado por anos, mas a humilhação final me devolveu uma clareza cortante. Durante todo aquele tempo, Ricardo e Patrícia haviam assumido o controle total das minhas finanças, tratando-me como uma criança que precisava de tutela. Eles me entregavam uma mesada, um valor que eu aceitava com gratidão tola, sem perceber que era apenas uma fração do meu próprio patrimônio. Eles me garantiam que tudo estava sendo bem cuidado, uma frase que agora soava como um insulto amargo. Eu nunca questionei, nunca pedi para ver um extrato, acreditando que a confiança era a base da nossa família. Que tola eu fui. Agora, sentada na pequena mesa da cozinha do meu novo apartamento, decidi que era hora de auditar cada centavo, cada decisão, cada mentira que eles construíram sobre a fundação da minha confiança cega. A matriarca dócil havia morrido. A investigadora implacável acabara de nascer. Com uma determinação que surpreendeu a mim mesma, fui até a agência bancária principal, a mesma que eu frequentava com meu falecido marido. O gerente, Sr. Almeida, um homem gentil que conhecia minha família há décadas, me recebeu com um olhar preocupado. Dona Lourdes, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ricardo e a esposa não vieram com a senhora? Sua pergunta inocente foi a faísca que solidificou minha resolução. Respirei fundo e, com uma voz firme que eu mal reconheci como minha, solicitei os extratos completos de todas as minhas contas e investimentos dos últimos 5 anos. Ele hesitou, mencionando o volume de documentos e a complexidade dos relatórios. Tenho todo o tempo do mundo agora, Sr. Almeida, e preciso de cada folha, cada transação, sem exceção, afirmei, mantendo seu olhar. Ele finalmente assentiu, a preocupação em seu rosto dando lugar a um respeito relutante. Saí de lá com a promessa de que os documentos estariam prontos em 48 horas, sentindo o peso da minha primeira vitória. Quando as grossas pilhas de papel chegaram ao meu apartamento, espalhei-as pela mesa da sala, transformando meu refúgio em um quartel-general. Com uma xícara de chá fumegante ao meu lado e uma caneta vermelha na mão, mergulhei naquele oceano de números. Não demorou muito para o padrão emergir, claro e hediondo como uma cicatriz. Havia transferências mensais de valores exorbitantes para a conta pessoal de Patrícia, rotuladas cinicamente como despesas da casa.
Vi pagamentos de cartões de crédito com gastos em boutiques de luxo, spas e restaurantes caríssimos, lugares aos quais eu nunca fui levada. Descobri saques vultosos em dinheiro vivo, sem qualquer justificativa, que coincidiam com as datas das viagens que eles faziam sozinhos. A teia de mentiras que eles teceram era complexa e meticulosa. Cada linha vermelha que eu traçava nos extratos não era apenas um registro financeiro. Era a prova fria e incontestável de anos de traição e exploração disfarçadas de cuidado familiar. Aprofundando a minha análise, descobri uma camada ainda mais sombria de sua má gestão. Eles não estavam apenas gastando meu dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso. Estavam arriscando meu futuro de forma imprudente. Encontrei registros de investimentos de altíssimo risco em fundos voláteis e ações de empresas duvidosas, tudo feito em meu nome, mas sem qualquer assinatura ou autorização minha. As perdas eram catastróficas. Grandes somas do patrimônio que eu e meu marido levamos uma vida inteira para construir haviam simplesmente evaporado. Ficou claro que Ricardo, provavelmente influenciado pela ganância de Patrícia, tentou multiplicar o dinheiro rapidamente, talvez para esconder seus gastos excessivos, e falhou miseravelmente. Eles não estavam apenas me roubando, estavam jogando com a minha segurança, apostando o legado da minha família em um cassino de ambição e incompetência. A raiva que senti era fria e precisa, um combustível que alimentava minha determinação de ir até o fim. Em meio ao caos dos papéis, uma lembrança me veio à mente, nítida como um relâmpago. O pequeno cofre antigo que eu havia insistido em trazer comigo na minha saída apressada. Era um objeto de meu marido, Alberto, e eu o guardava mais por valor sentimental do que por qualquer outra coisa. Lembrei-me de suas últimas palavras lúcidas para mim, ditas com dificuldade no leito do hospital. Lourdes, meu amor, dentro do meu velho cofre há uma pasta de couro. Só a abra se um dia você sentir que perdeu o controle da sua própria vida. Na época, suas palavras pareceram o delírio de um homem doente. Agora, elas soavam como uma profecia. Com as mãos trêmulas de antecipação, digitei a combinação que só eu conhecia. A pequena porta de metal se abriu com um clique suave, revelando uma única pasta de couro marrom intocada por anos. Meu coração batia descompassado. Ali dentro estava a chave, a resposta que Alberto havia me deixado. Com um cuidado quase reverente, abri a pasta. No topo, uma carta escrita à mão, com a caligrafia elegante e firme do meu marido. As lágrimas vieram enquanto eu lia suas palavras. Uma mistura de amor, preocupação e uma sabedoria impressionante. Alberto havia previsto tudo. Ele descreveu seu temor sobre a fraqueza de caráter de nosso filho e a influência predatória que Patrícia poderia exercer sobre ele. E então ele revelou seu plano de proteção. A casa, a magnífica propriedade que eles acreditavam que Ricardo herdaria e da qual já se sentiam donos, nunca esteve em nome dele. Alberto a havia colocado em um fundo fiduciário intransferível, uma estrutura legal blindada contra credores, divórcios ou qualquer tipo de apropriação. O documento legal estava ali, impecável. E a única beneficiária e proprietária legal daquele fundo, com controle absoluto e irrevogável, era eu. Eles viviam na minha casa, por minha permissão, sem sequer saberem disso. Mas a genialidade de Alberto não parava por aí. Debaixo da escritura e do parecer jurídico, encontrei os documentos de uma conta de investimentos totalmente separada, em um banco suíço, aberta anos antes e da qual apenas eu era titular. Era uma fortuna considerável, um montante que ele havia construído em segredo, longe dos olhos de todos, como uma última salvaguarda para mim. Na carta, ele explicava que aquela era a minha reserva de guerra, o meu fundo de independência, para garantir que eu sempre tivesse o poder de escolher meu próprio caminho, sem depender de ninguém. Ele me pedia para usar aquele recurso para me proteger, para viajar, para viver plenamente, mas, acima de tudo, para nunca permitir que me diminuíssem. Ele não havia me deixado apenas memórias, ele havia me deixado um arsenal completo, uma fortaleza financeira e legal que me tornava intocável. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio,
As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de tristeza pela perda do meu marido, mas de uma gratidão avassaladora que transcendia a própria morte. Do além, Alberto ainda estava cuidando de mim, protegendo-me com uma inteligência e um amor que o tempo não pôde apagar. Ele não havia me deixado sozinha e desprotegida como eu me sentia. Ele havia me deixado armada até os dentes, com as ferramentas exatas de que eu precisaria para a batalha que estava por vir. Naquele momento, minha missão mudou. Não se tratava mais apenas de uma vingança pessoal pela humilhação sofrida. Tratava-se de honrar o último desejo do meu marido, de proteger o legado que construímos juntos e de restaurar a ordem e a justiça que ele tanto prezava. A força dele agora fluía através de mim, e minha resolução se tornou inabalável como granito. Eu não lutaria apenas por mim, lutaria por nós dois. O passo seguinte exigia uma precisão cirúrgica. Eu precisava da melhor representação legal que o dinheiro pudesse comprar. Passei dias pesquisando, ignorando os advogados de família com abordagens conciliatórias. Eu não queria conciliação, eu queria aniquilação. Foi assim que cheguei ao nome da doutora. Helena Moraes, uma advogada conhecida em todo o estado por sua mente estratégica e sua abordagem implacável em disputas patrimoniais. Sua reputação a precedia. Ela não negociava, ela vencia. Marquei uma consulta usando meu novo número de telefone, apresentando-me apenas como uma viúva buscando consultoria sobre gestão de fundos. Ao entrar em seu escritório imponente, senti que estava no lugar certo. Ela me analisou com olhos penetrantes, uma mulher que não se impressionava facilmente. Eu estava pronta para lhe entregar minha história e minhas armas. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Apresentei à doutora Helena a pasta de couro e os extratos bancários que eu havia meticulosamente organizado e marcado. Ela ouviu minha história em silêncio, sem interromper, seu rosto uma máscara de profissionalismo impassível. Então, ela começou a ler os documentos. Vi seus olhos se estreitarem, a mandíbula se contrair sutilmente enquanto ela absorvia cada detalhe da traição financeira e da genialidade legal do meu falecido marido. Ao terminar, ela fechou a pasta, alinhou os papéis sobre a mesa e me olhou por cima da armação de seus óculos. Dona Lourdes, disse ela, com uma voz calma que continha um fio de aço. O que seu filho e sua nora fizeram não é apenas imoralidade, é uma série de crimes. Apropriação indébita, abuso de confiança, gestão fraudulenta. Eles a trataram como incapaz para se beneficiarem de seus bens. E a estrutura do fundo fiduciário que seu marido criou é uma obra-prima. Eles não têm a menor chance. O plano foi traçado naquela mesma tarde, não com a fúria de uma mulher ferida, mas com a frieza de duas estrategistas de guerra. Doutora Helena delineou cada passo com uma clareza impressionante. Primeiro, usaríamos uma procuração que Alberto havia deixado para mim para congelar imediatamente todas as contas e cartões de crédito aos quais eles tinham acesso, cortando o fluxo de dinheiro na fonte. Em segundo lugar, prepararíamos a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel, dando-lhes o prazo legal mínimo para saírem da minha casa. Terceiro, e mais importante, montaríamos a armadilha final. Não haveria gritos, não haveria acusações emocionais. Seria uma execução limpa, legal e pública, realizada em um terreno neutro onde eles estariam completamente fora de seu elemento e desprovidos de qualquer poder. Cada detalhe foi pensado para maximizar o impacto e garantir que não houvesse escapatória. Foi da doutora Helena a ideia mais brilhante e cruel de todo o plano. Vamos convocá-los para uma suposta reunião de conciliação aqui no meu escritório, ela sugeriu com um leve sorriso nos lábios. O convite será redigido de forma a parecer que a senhora está desesperada, arrependida e disposta a negociar seu retorno para casa em troca de algumas concessões. Eles virão cheios de arrogância, esperando encontrar uma velhinha chorosa e submissa. Acreditando que estão no controle, eles entrarão na nossa armadilha de cabeça erguida, sem a menor ideia de que estão caminhando para o próprio abate. A beleza do plano estava em sua simplicidade psicológica. Usaríamos a maior fraqueza deles, o desprezo que sentiam por mim,
como a principal arma para a sua destruição. Eles subestimaram a mulher que eu era, e essa seria a causa de sua ruína definitiva. Nas semanas que se seguiram, enquanto doutora Helena movia as peças no tabuleiro jurídico, eu me mantive em silêncio, observando de longe. Através de uma velha amiga da família, em quem eu confiava implicitamente, eu recebia atualizações. A primeira reação deles ao meu sumiço foi de irritação, tratando meu ato de libertação como um capricho infantil. Depois, quando os dias se tornaram semanas, a irritação deu lugar à preocupação, não por mim, mas pela ausência da minha assinatura em cheques e autorizações. E, finalmente, o pânico total se instalou quando o primeiro cartão de crédito foi recusado no supermercado, e eles perceberam que a fonte inesgotável de recursos havia secado completamente. Cada relato de seu desespero crescente era uma pequena dose de justiça, um prelúdio para o ato final que eu estava prestes a dirigir. Eles estavam finalmente sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Durante esse período de espera calculada, algo fundamental mudou dentro de mim. A mulher frágil e magoada que havia fugido de casa no meio da noite havia desaparecido para sempre. Em seu lugar, surgiu uma nova Lourdes, uma mulher que encontrou em si mesma uma força que desconhecia. Eu não sentia mais a dor da humilhação, apenas o frio agudo da determinação. Passei minhas noites não chorando por um passado perdido, mas estudando os documentos, ensaiando minhas falas, preparando-me para o confronto final. Eu não era mais uma vítima reagindo à crueldade deles. Eu era a arquiteta de suas consequências. Eles haviam me empurrado para a beira do abismo, esperando que eu caísse. Não imaginaram que, em vez de cair, eu aprenderia a voar e que voltaria não para pedir socorro, mas para lhes mostrar o verdadeiro significado da palavra poder. A reunião estava marcada e eu estava pronta. O dia da reunião chegou com uma clareza fria e ensolarada, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Escolhi um terninho de linho bege, uma peça de roupa elegante e sóbria que gritava autoridade, não fragilidade. Meu cabelo, que antes eu mal penteava por pura desolação, estava perfeitamente arrumado em um coque baixo e firme. Uma maquiagem discreta realçava a determinação em meus olhos, apagando qualquer vestígio da mulher chorosa que eles haviam descartado sem pensar duas vezes. Eu não era a mãe frágil que eles esperavam encontrar, encolhida em um canto e implorando por migalhas de afeto. Eu era a presidente do conselho, a matriarca em pleno poder, prestes a anunciar uma reestruturação completa e irreversível da empresa familiar, começando com a demissão dos seus membros mais tóxicos e incompetentes. Eu estava pronta para o ato final da minha própria peça. Cheguei ao imponente escritório de advocacia da doutora Helena com antecedência, um movimento calculado para estabelecer meu controle sobre o ambiente. Sentei-me na cadeira principal da vasta sala de reuniões, uma poltrona de couro que dava de frente para uma janela panorâmica com vista para a cidade. Fiz questão de ficar de costas para a porta, observando o horizonte com uma calma estudada. Deixei que o silêncio e a minha aparente indiferença fossem as primeiras armas a atingi-los quando chegassem. Eles entraram com a arrogância de quem se sente vitorioso, esperando encontrar uma velhinha arrependida. A voz de Ricardo, uma mistura de alívio e irritação, quebrou o silêncio. A de Patrícia, açucarada como veneno, veio logo em seguida. Eles não tinham a menor ideia de que estavam entrando em um tribunal, e eu era a juíza, o júri e a executora da sentença. Mãe! A voz de Ricardo ecoou na sala, carregada de uma falsa preocupação que mal disfarçava sua impaciência. Onde você se meteu por todo esse tempo? Ficamos loucos de preocupação, achando que algo terrível tinha acontecido. Desligar o telefone dessa maneira, sumir sem deixar um bilhete. Que atitude infantil, francamente. Ele falava como se eu fosse uma adolescente rebelde, não a mulher que lhe deu a vida e o patrimônio que ele tão displicentemente administrava. Patrícia, sempre a atriz principal no teatro da hipocrisia, apressou-se em complementar o show. Lourdes, querida, que bom que você finalmente decidiu ser razoável. Sentimos tanto a sua falta em casa. A casa parece tão vazia e triste sem você. Uma mentira descarada e patética. A casa não estava vazia de mim, estava vazia do meu dinheiro.
E era essa a ausência que eles realmente sentiam. Lentamente, como se estivesse movendo uma peça em um tabuleiro de xadrez, girei na minha cadeira para encará-los. Mantive meu rosto completamente neutro. Uma tela em branco, onde eles não pudessem projetar suas expectativas ou encontrar qualquer traço da mulher submissa que conheciam. O choque em seus rostos, ao me verem tão composta e impassível, foi o primeiro prêmio da minha longa jornada. Foi a doutora Helena quem falou primeiro. Sua voz uma lâmina de gelo cortando o ar tenso da sala. Bom dia. Agradeço a presença dos senhores. Estamos aqui hoje para discutir os termos da dissolução completa e definitiva de todos os arranjos financeiros, patrimoniais e residenciais existentes entre a minha cliente, a senhora Lourdes de Almeida, e os senhores. A palavra dissolução pairou no ar, pesada e incompreensível para eles. O primeiro som do castelo de cartas deles começando a desmoronar. A confusão nos rostos deles foi quase cômica, uma mistura de espanto e indignação. Dissolução? Que brincadeira de mau gosto é essa? Ricardo perguntou, seu olhar saltando de mim para a advogada, como se procurasse a câmera escondida. Viemos aqui para conversar, para resolver as coisas e buscar minha mãe de volta para casa. Ele ainda não havia entendido a magnitude do seu erro, a profundidade do abismo em que estava prestes a cair. Patrícia, mais astuta, já sentia o perigo. Seus olhos, antes cheios de falsa compaixão, agora eram duas fendas estreitas de desconfiança e medo. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado, que o roteiro que ela havia escrito para aquela reunião não seria seguido. A aura de controle que ela sempre emanava começou a se dissipar, substituída por uma vulnerabilidade que ela não conseguia mais esconder. Acho que há um grave engano aqui, eu disse, e minha voz soou calma, firme e totalmente desconhecida para eles. Vocês não vieram me buscar. Vocês foram convocados para serem formalmente notificados. Com um gesto deliberado, deslizei um documento antigo e pesado pela mesa de mogno polido. A escritura original da casa. O papel parou exatamente na frente deles, uma sentença silenciosa. O silêncio que se seguiu foi denso, palpável. Ricardo apenas olhou para o documento, incapaz de processar o que via. Ele estava tão acostumado a me ver como uma figura decorativa que a ideia de eu tomar uma atitude tão assertiva era algo fora de sua compreensão. Ele olhou para mim, esperando uma explicação, um sorriso, qualquer coisa que indicasse que aquilo era apenas um drama para chamar a atenção. Mas ele não encontrou nada além de uma resolução fria em meu olhar. Patrícia, movida pela ganância que sempre foi seu motor, foi a primeira a reagir. Ela esticou a mão e pegou o papel, seus olhos percorrendo as linhas com uma velocidade desesperada. Vi a cor sumir de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de choque e incredulidade. Isso não é possível. É algum tipo de fraude, ela gaguejou, a voz um fio agudo de pânico. A casa é do Ricardo. O pai dele deixou para ele como adiantamento de herança. Sua negação era tão veemente porque aquela casa não era apenas um teto. Era o símbolo máximo de seu status, a joia da coroa de uma vida que ela construiu sobre as minhas fundações, sobre os meus sacrifícios. Ver a posse daquele símbolo escorregar por entre seus dedos era mais do que ela podia suportar. Sua mente se recusava a aceitar uma realidade onde ela não era a rainha. Na verdade, não, interveio a doutora Helena, com a calma de quem apresenta um fato científico irrefutável. O Sr. Alberto foi um homem extremamente prudente e com uma visão de futuro notável. Ele jamais colocaria um patrimônio tão significativo em risco. A casa, assim como outros ativos principais, foi deixada em um fundo fiduciário intransferível e irrevogável, cuja única proprietária e beneficiária legal é, e sempre foi, a senhora Lourdes. Vocês têm residido na propriedade dela por mera cortesia e permissão verbal. Uma cortesia que, a partir de hoje, está oficialmente revogada. Cada palavra da advogada era um prego sendo martelado no caixão das ambições deles. A estrutura legal que meu marido construiu para me proteger era uma fortaleza impenetrável, e eles haviam passado anos dançando do lado de fora,
pensando que já eram os donos do castelo. Ricardo olhava para mim, a boca entreaberta em um espanto mudo, a traição e a confusão guerreando em seus olhos. Mãe, por quê? A pergunta saiu como um sussurro patético, a última tentativa de apelar para um laço que ele mesmo havia ajudado a destruir. Ele não perguntou como ou quando. Ele perguntou por quê, como se a resposta não fosse óbvia, como se ele não tivesse sido testemunha e cúmplice de cada uma das humilhações que me levaram até aquele ponto. Ele buscava em mim a mãe que o perdoaria de tudo, a figura incondicional que ele havia explorado por tanto tempo. Mas aquela mãe não estava mais na sala. Em seu lugar, havia uma credora apresentando a conta de uma dívida que finalmente havia vencido, e os juros seriam altíssimos. O tempo para explicações brandas e compreensão materna havia acabado de forma definitiva. Foi a minha vez de falar, e eu me inclinei para a frente, fixando meus olhos nos dele, garantindo que ele não pudesse desviar o olhar. Por que, Ricardo? Você realmente ousa me perguntar por quê? Vou te dizer. É por cada vez que Patrícia me mandou calar a boca na frente de estranhos e você ficou em silêncio. É por cada risinho de deboche quando eu não entendia uma nova tecnologia. É por cada decisão sobre a minha própria casa que foi tomada pelas minhas costas. É por cada feriado em que fui tratada como um fardo, uma obrigação. E sim, é pelo suéter que tricotei por uma semana para o seu filho, uma peça cheia de amor que foi jogada em um canto como se fosse lixo, enquanto sua esposa zombava de mim pelas costas. Cada palavra era uma pedra que eu atirava, demolindo a imagem de vítima que eles haviam construído para mim. E o motivo não é apenas emocional, continuei, minha voz agora cortante como um bisturi, dissecando a farsa deles camada por camada. Vocês não estavam apenas me desrespeitando. Vocês estavam me saqueando de forma sistemática e criminosa. As transferências mensais para a sua conta pessoal, Patrícia, sob o pretexto de despesas da casa. Os investimentos de altíssimo risco que você fez com o meu dinheiro, Ricardo, perdendo uma fortuna que meu marido e eu levamos a vida inteira para construir. Está tudo aqui. Com um gesto, a doutora Helena empurrou uma segunda pasta, mais volumosa, para o centro da mesa. Uma pasta cheia de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e relatórios de investimentos, com cada transação fraudulenta circulada em um vermelho agressivo. A prova material e irrefutável de sua traição. O silêncio na sala tornou-se pesado, opressivo, quebrado apenas pela respiração ofegante e irregular de Patrícia. A máscara de boa moça, de nora dedicada, havia se desintegrado completamente, revelando o rosto feio da ganância pura e do desespero. Seus olhos corriam dos papéis para o meu rosto, procurando um blefe, uma brecha, qualquer sinal de que aquilo fosse negociável. Mas ela não encontrou nada. Ricardo, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O peso de suas ações, de sua cumplicidade e de sua covardia, finalmente o atingiu com a força de um trem. Ele não era apenas um filho ingrato, ele era um criminoso, e as provas estavam ali, dispostas sobre uma mesa de mogno que ele nunca mais veria. A ruína deles era completa, e estava apenas começando. E para que fique absolutamente claro, e não reste nenhuma dúvida sobre os próximos passos, disse a doutora Helena, assumindo novamente o controle com sua formalidade implacável. Os senhores têm o prazo legal improrrogável de 30 dias para desocupar completamente o imóvel. Uma notificação extrajudicial será entregue em suas mãos ainda hoje, ao saírem deste prédio. Qualquer item retirado da propriedade que não seja de uso estritamente pessoal será considerado furto. Adicionalmente, qualquer tentativa de contato, seja por telefone, mensagem ou através de terceiros, com a senhora Lourdes será considerada assédio e resultará na solicitação imediata de uma ordem de restrição judicial. O acesso de vocês a ela, à casa e a qualquer parte de seu patrimônio está permanentemente encerrado. Game over. Ricardo finalmente desabou na cadeira, o corpo curvado pela derrota, o rosto entre as mãos. Mãe, por favor, me perdoa. Eu não percebi a gravidade de tudo isso.
Eu fui fraco, eu sei, mas eu te amo. Foi a última, patética tentativa de usar a palavra amor como um escudo, uma chave para abrir uma porta que eu havia trancado e jogado a chave fora. Levantei meu queixo, olhando-o com uma frieza que eu não sabia que possuía. Você não quis perceber, Ricardo. Era mais confortável, mais fácil, deixar que Patrícia tomasse as rédeas enquanto vocês desfrutavam de um estilo de vida que não lhes pertencia. Vocês me queriam em silêncio, invisível. Pois bem, meu silêncio custou a vocês uma casa, uma fortuna e, o mais importante, qualquer acesso futuro a mim ou ao meu patrimônio. Vocês conseguiram o que queriam. Eu desapareci da vida de vocês. Com essa declaração final, levantei-me, ajeitando o blazer do meu terninho com um gesto calmo e definitivo. A reunião está encerrada. Doutora Helena, por favor, acompanhe os meus ex-convidados até a saída. Eu não olhei para trás uma única vez enquanto caminhava em direção a uma porta privativa nos fundos da sala. Não precisei ver seus rostos para saber o que estava acontecendo. O som do choro desesperado e agudo de Patrícia, misturado aos soluços abafados do meu filho, foi a trilha sonora perfeita para a minha vitória. Não era uma melodia de alegria, mas de justiça. Era a sinfonia da restauração da minha dignidade, uma música que ecoaria em meus ouvidos por muito tempo, lembrando-me do dia em que a matriarca subestimada finalmente retomou seu trono. Ao sair daquele prédio imponente, o ar da cidade nunca me pareceu tão puro, tão fresco. Respirei fundo, sentindo meus pulmões se encherem não apenas de oxigênio, mas de uma liberdade que eu havia esquecido que existia. Não havia euforia em meu coração, nem a alegria barulhenta de uma vitória conquistada. O que eu sentia era uma paz profunda, uma quietude sólida e inabalável. Era a calma que se instala depois que a tempestade mais violenta finalmente passa, deixando para trás um céu limpo e um horizonte claro. A justiça, eu descobri naquele momento, não era um grito de vingança, mas o silêncio sereno da ordem restaurada. Eu não precisava comemorar, pois a minha própria existência, agora livre e autônoma, era a maior celebração de todas. O peso de anos de humilhação e invisibilidade simplesmente se dissolveu, levado pela brisa da tarde, deixando em seu lugar apenas a leveza de ser eu mesma, completa e inteira. Minha primeira providência, tomada com a mesma frieza calculada que me guiou até ali, foi contratar uma empresa especializada para esvaziar a casa. Dei instruções claras e objetivas à equipe: encaixotar todos os pertences pessoais de Ricardo e Patrícia e enviá-los para um depósito alugado em nome dele por um único mês. O restante, os móveis, a decoração que Patrícia havia imposto com tanto orgulho, tudo seria doado para instituições de caridade. Eu não queria um único vestígio da presença deles naquele espaço. Enquanto eles ainda processavam o choque da reunião, as fechaduras da casa já estavam sendo trocadas, e a placa de vende-se, encomendada pela corretora que contratei, já estava sendo confeccionada. Eu não agia com raiva, mas com a eficiência de uma executiva encerrando uma operação fracassada. Cada passo era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo entre o meu futuro e o passado que eles representavam. Como era de se esperar, o bombardeio de ligações e mensagens começou poucas horas depois. Ricardo tentou apelar para a culpa, enviando fotos antigas de nós dois, lembranças de uma época em que nosso laço ainda era real. Patrícia alternava entre ameaças veladas e súplicas chorosas, uma performance patética de desespero. Bloqueei seus números sem sequer terminar de ler as mensagens. Meu silêncio, que antes era o sintoma da minha dor e submissão, agora se tornara minha arma mais poderosa, a muralha impenetrável da minha nova fortaleza. Eles gritavam no vazio, suas palavras se perdendo sem encontrar eco, pois a mulher que se importava com suas opiniões, que se feria com suas manipulações, simplesmente não existia mais. Deixei que suas vozes se esgotassem contra a parede sólida da minha indiferença, a consequência final de terem me ensinado que minha paz só existiria longe deles. Quando perceberam que não conseguiriam me alcançar diretamente, enviaram os pombos-correio do arrependimento. Tias, primos, supostos amigos da família,
Todos vieram com o mesmo discurso ensaiado sobre perdão, sobre a santidade dos laços familiares, sobre como eu estava sendo cruel e desumana com meu único filho. Ouvi pacientemente a primeira tia que me ligou, e depois instruí a doutora Helena a enviar uma comunicação formal a todos os contatos da minha antiga agenda. O comunicado era educado, mas gélido, informando que qualquer assunto referente a mim deveria ser tratado exclusivamente através de seu escritório, e que qualquer tentativa de contato não solicitado seria interpretada como assédio. A rede de apoio que eles tentaram mobilizar contra mim se desfez diante da barreira intransponível da lei. Eles queriam uma guerra de emoções, mas eu já havia me retirado para um campo de batalha onde apenas a lógica e os fatos tinham vez. Vender aquela casa foi como realizar um exorcismo. Cada cômodo guardava o fantasma de uma humilhação, uma lembrança de um desprezo silencioso. Acompanhei de longe o trabalho da empresa de mudanças, vendo os objetos que um dia compuseram meu lar sendo levados embora. Não senti nostalgia, apenas alívio. Era como limpar uma ferida profunda, removendo todos os detritos para que a cicatrização pudesse finalmente começar. A casa foi vendida em menos de um mês para uma jovem família que, eu esperava, a encheria com o riso e o respeito que faltaram nos últimos anos. O dinheiro da venda não era apenas um ativo financeiro. Era a materialização da minha liberdade, o capital para construir uma nova vida sobre as ruínas da antiga. Eu não estava apenas vendendo um imóvel, estava liquidando um passado tóxico e reinvestindo em meu próprio futuro. Com os recursos da venda e a fortuna que Alberto havia me deixado como guardião, comprei um apartamento deslumbrante com uma varanda ampla e uma vista infinita para o mar. A decoração foi toda escolhida por mim, em tons claros de azul e branco, refletindo a paz que eu finalmente havia encontrado. Não havia nenhum porta-retrato com sorrisos falsos, nenhuma peça de mobília que guardasse memórias amargas. Cada objeto, cada quadro na parede, cada livro na estante, era um reflexo da nova Lourdes. Uma mulher que apreciava a beleza, a tranquilidade e, acima de tudo, a própria companhia. Passei a acordar com o som das ondas, não com a ansiedade de enfrentar mais um dia de desprezo. Aquele lugar não era apenas uma casa, era o meu santuário, o primeiro território verdadeiramente meu em muitos anos. Um reino onde minha vontade era a única lei. A fortuna secreta de Alberto não era para ser guardada, mas vivida. Honrando suas palavras, comprei uma passagem de primeira classe para a Itália, um sonho que havíamos adiado por toda a vida. Visitei Roma, Florença, Veneza. Sentei-me em cafés por horas, observando o mundo passar, sem ninguém para me apressar ou invalidar minhas observações. Comi as massas mais deliciosas, bebi os melhores vinhos e conversei com estranhos que não sabiam nada do meu passado e me viam apenas como a mulher elegante e interessante que eu estava me tornando. Cada novo sabor, cada paisagem deslumbrante era uma camada de cura para a minha alma. Eu não estava fugindo de nada. Estava correndo em direção a mim mesma, descobrindo a mulher vibrante e curiosa que havia sido sufocada por tanto tempo sob o peso das expectativas e da ingratidão dos outros. Minha velha amiga, a única pessoa do meu passado com quem mantive contato, ocasionalmente me atualizava sobre a situação de Ricardo e Patrícia, sempre com minha permissão. As notícias não me traziam alegria, mas um senso sombrio de inevitabilidade. Sem o meu suporte financeiro, o castelo de cartas deles desmoronou rapidamente. Estavam afogados em dívidas, forçados a vender o carro de luxo e a se mudar para um apartamento minúsculo e alugado na periferia. Patrícia, que tanto valorizava o status social, foi excluída de seus círculos de amizades, que só existiam enquanto ela podia pagar por jantares caros. Ricardo, sem a influência que o sobrenome da família lhe conferia, perdeu o emprego. Eles estavam provando o amargo sabor das consequências, colhendo exatamente o que plantaram. Uma vida de aparências que não tinha nenhuma base sólida para se sustentar. Hoje, olhando o oceano da minha varanda, eu finalmente entendo a jornada que percorri. Eles não me quebraram. Eles me forjaram. Cada humilhação foi um golpe de martelo que, em vez de me destruir, apenas fortaleceu o aço da minha vontade.
As cicatrizes permanecem, não como marcas de fraqueza, mas como testemunhas da minha resiliência. Eles queriam uma mãe e sogra invisível, uma figura decorativa que financiasse seus sonhos sem ter sonhos próprios. O erro deles foi acreditar que eu havia me esquecido de quem eu era. A mulher que poderia perdoá-los, a mãe que colocava o amor de seu filho acima de sua própria dignidade, morreu naquela sala de reuniões. Em seu lugar, nasceu uma mulher que se ama em primeiro lugar. E essa mulher não lhes deve nada, nem mesmo uma lembrança. Minha vida agora é preenchida pelo som das ondas, pelo sabor de um bom vinho e pela alegria silenciosa de ler um livro sem ser interrompida. Aprendi que a verdadeira família não é aquela unida por sangue, mas por respeito, e que a solidão pode ser uma companheira muito mais enriquecedora do que uma companhia tóxica. Eles me empurraram para o abismo, esperando que eu me espatifasse, sem nunca imaginar que eu tinha asas. Meu poder não veio de uma herança ou de uma escritura, mas da decisão de reivindicar minha própria história e escrever o final que eu merecia. Um final de paz, de dignidade e de uma justiça implacável e serena. Eles continuam a existir em algum lugar, mas não mais no meu universo. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe.